Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com suas experiências e seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje para compartilhar contigo. Dicas práticas de produtividade para você pôr seu trabalho em dia. Não tenho tempo, o dia não é suficiente para realizar minhas atividades. Pois bem, essas são frases e expressões que nós falamos e ouvimos no nosso dia a dia. Já ouviu falar de procrastinating? Vou repetir. Procrastinating, olha que palavra diferente. É um tipo muito peculiar de procrastinação que atinge boa parte dos profissionais atualmente. Você não fica sem fazer nada, mas entre as dezenas de tarefas pendentes, você escolhe aquelas que você gosta de realizar ao invés daquelas que você realmente precisa fazer. Falamos muito sobre produtividade, prioridades e procrastinação. Mas, antes de tocar todos estes pontos, vamos refletir sobre um ponto que muitas vezes não paramos para analisar. Será que você realmente precisa fazer todo o trabalho que você faz atualmente? Vamos entrar nesse assunto? Topa? Vamos então refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Ednei Souza, que está lá em São Paulo. Olha só que honra, que orgulho ter aqui para prosear comigo o Ednei Souza, ou Internei, mas essa história você vai contar quando você me disser quem é o Ednei. Hoje eu não tenho mais complexo de personalidade, né? Mas muito obrigado aí, Paulo, pelo convite, né? Essa coisa, quem é o Ednei, quem é o Internei, é uma parada meio Pelé, né? Quem é o Pelé, quem é o Edson. Mas Internei foi um apelido que me deram lá no comecinho da internet. Eu trabalho com tecnologia há 32 anos, desde isso, se você voltar no tempo, você vai perceber que foi antes da internet comercial. A internet comercial no Brasil ela começou em 95. E ali por 96 eu já estava mandando bem, já estava fazendo site, conectando rede ali na internet. Aí eu fiz isso no escritório, o pessoal fez um trocadilho com o meu nome, me chamou de Internei, eu comecei a entrar nos chats, nos fóruns com o nickname de Internei, pegou, começaram a me chamar assim e eu carreguei para a vida. Estou usando aí até hoje, né? Olha só que bacana, meu cara. Vai ser um assunto fantástico. Na realidade, eu busquei lá no LinkedIn, eu vi alguns temas que você escreveu, bastante interessante realmente. E aqui nós vamos convidar já as pessoas, o Internei. Vou te chamar de Internei, então, já que você Pode chamar não de se Internei, pode. pode chamar de Internei. Tem mais gente que me chama de Internei do que de Ney. Ok, maravilha. E se o pessoal está chegando para essa prosa fantástica que o Internei vai trazer aqui para gente, se inscreva aí no canal, né? É muito importante. Acione também o sininho para que você seja comunicado sobre as novas prosas que acontecem. E não deixe de curtir o vídeo, afinal de contas o Internei vai dar uma dica muito interessante sobre produtividade aqui. Mas vamos lá, meu caro. Falemos um pouquinho sobre esse tema fantástico. Gostaria que você contextualizasse o tema. Bem-vindo, Ednei Internei. Obrigado, né? Na verdade, produtividade, todo mundo quer ser produtivo, né? Eu comecei a falar desse assunto de uns 4, 5 anos para cá. Eu estou hoje na sexta startup, né? Se somar todos os lugares que eu trabalhei, inclusive consultoria, que eu dei consultoria por algum tempo, são mais de 50 lugares diferentes. Eu dou aula, dou palestra. O pessoal pergunta às vezes, como é que você faz tanta coisa assim ao mesmo tempo, né? Você produz conteúdo em redes sociais, dá aula, dá palestra, toca o negócio, dá consultoria. Como é que você organiza o seu tempo, né? Uma vez uma amiga falou assim, que eu era, nas palavras dela, o cara mais agilizado que ela conhecia, né? E aí eu comecei a organizar esse meu conhecimento sobre produtividade. Eu percebi que tinha algumas coisas que eu fazia instintivamente, que eram técnicas que estavam documentadas. Comecei a organizar esse material até para poder compartilhar com meus times, com minhas equipes, né? No último trabalho aí como diretor acadêmico da Digital House, eu cheguei a ter quase 400 pessoas abaixo de mim, né? A maioria professores, né?
Então, você precisa ajudar a equipe, né, a estar produtiva, todo mundo se dá bem, né? Você começou a falar do primeiro assunto aí do procrast working, né? Esse foi de longe o mais legal, o termo mais legal que eu encontrei pesquisando sobre produtividade, né? E eu me vi ali, né? Porque aquele dia que você não está muito bem, você olha quanto trabalho você vai fazer, você fala assim: ah, isso aqui não, isso aqui é muito chato, vou pular. Ah, isso aqui não, isso aqui é muito chato, vou pular. Ah, isso aqui é legal. Aí você vai e faz só as coisas legais, né? Quando termina o dia, você fala: nossa, fiz coisa pra caramba, mas te dá aquela ansiedade, aquela angústia, por quê? As coisas importantes e urgentes você não fez. E aí no outro dia você acorda com aquela sensação de ter muita coisa para fazer, cobrança. Você fala: bom, por que estão me cobrando se eu estou fazendo tanta coisa? Porque você não está fazendo as coisas que são mais importantes, né? Então, a procrastinação é deixar de fazer usando o trabalho, o working, como desculpa. Né? E provavelmente muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente já passaram por essa mesma situação. Né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que aprender a priorizar e focar, né, com mais cuidado. Né? Que bacana, legal. E aí eu já gostaria de algumas dicas, porque o pessoal diz o seguinte: ah, tá bom, puxa vida, eu não tenho a disciplina, eu faço isso que o internet está dizendo aí, ou seja, eu procrastino mesmo, eu faço aquilo que é interessante, aquilo que é rápido, porque eu quero ver no final do dia a quantidade de tarefas e não eventualmente aquilo que foi importante. Então aí já vem algumas dicas interessantes, né, o internet. Vamos entrar nisso? Vamos dizer como é que o pessoal pode Sim, solucionar esse probleminha? claro, claro. Primeira coisa é o seguinte: você pegar as tarefas que você tem que fazer, então lista tudo, escreve tudo, não deixa só na sua cabeça. Porque primeiro que a mente da gente, querendo ou não, ela falha, né? Então, às vezes, fala assim: não, Ednei, não esqueça. Eu não estou falando que você vai esquecer, mas o falha é no seguinte sentido: você tem uma lista de coisas na cabeça. Mas você tem que recarregar essa lista de volta. Nem sempre o primeiro item que vem é aquele mais importante a ser feito. Então, às vezes, você é traído pela sua própria mente, porque a nossa mente ela é viciada em prazer, em recompensa, né? Muito do que a gente fica, às vezes, viciado em redes sociais ali, em ver série, etc. É essa coisa do prazer, da recompensa, né? Então, ela, na lista de tarefas que está na sua cabeça, ela vai te devolver que vai te dar a melhor recompensa em termos de prazer, mas não em termos de trabalho, de resultado, de entrega, né? Então, lista, escreve lá tudo que você tem que fazer. Na hora que você escrever tudo que tem que fazer, você tem que fazer uma avaliação dessas coisas. Primeiro, tem alguma coisa ali que você gasta só 2 minutinhos para fazer? 2, 3 minutinhos, 5 no máximo ali. Se você fazer agora, já resolveu? Faz isso agora, tira da frente rápido. Porque botar na lista para fazer uma priorização e para depois começar, você vai gastar na organização da tarefa mais tempo do que na tarefa em si. Então já toca essa, já tira ela da frente, já resume sua lista. Daquilo que sobrou, se pergunte se tem coisas que realmente você tem que fazer. Porque às vezes a gente faz uma lista de tarefas e a gente coloca aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, seria legal fazer. Você viu em algum lugar, achou bacana e anotou para você fazer um dia. Mas a realidade é, hoje é uma prioridade para você? Quer dizer, olha, se você fizer isso daqui, você vai conseguir um emprego melhor. Se você fizer isso aqui, você vai conseguir fechar com um cliente. Se você conseguir fazer isso aqui, você vai conseguir vender mais. Se você fizer isso aqui, você vai conseguir bater sua meta. Se você fizer isso aqui, você vai estar cuidando da sua saúde, né, num ponto que você precisa. É realmente importante. Você realmente tem que fazer aquilo? Porque na maioria das vezes a gente não tem que fazer. A gente colocou ali porque achou legal, né, e pelo impulso do momento, pelo calor do momento. Então, aprender a falar não. Olha, não preciso fazer isso aqui, não vou fazer. Alguém muito próximo te convidou para fazer um negócio que vai atrasar os projetos que você está precisando ali para pagar os boletos. Cara, obrigado aí pelo convite, mas não vou poder. Né? Ah, você poderia escrever um negócio aqui? Putz, eu poderia, mas se eu for fazer isso aqui, eu vou atrasar outras coisas. Obrigado, não vou fazer, desculpa. Então, não são as coisas que você consegue fazer, ou pode fazer, ou gostaria de fazer. São as coisas que você precisa fazer. Essas são prioridade. E aí, então, eu nunca vou ficar fazendo coisas assim, divertidas, extras. Olha, quando você estiver com tudo em ordem, você encaixa isso. Ou então você deixa essas coisas por uma outra lista que é do seu tempo de lazer. Olha, você vai fazer num momento de descontração. Já que é um negócio que você está achando divertido, bacana, vai fazer no momento de descontração, mas não naquele momento que você separou para trabalhar. Né? O importante é que o momento do trabalho ele traga uma recompensa para você financeira, né? Que aí você vai
ou de carreira, né, para ser financeiro no futuro, de melhorar o negócio. Então, talvez o financeiro não é imediato, mas vai trazer uma recompensa financeira para você criar uma estabilidade econômica e no futuro você vai ter tempo para viajar e fazer as coisas por hobby e tudo mais. Então, vamos tomar cuidado com como organizar isso aí. Então, aquelas que realmente você tem que fazer, né, aí você vai você vai fazer uma lista de priorização. Como é que é uma das técnicas mais usadas de priorização? Tem várias, mas eu vou destacar uma aqui, que é a matriz de impacto e dificuldade, né? Então, impacto e complexidade. Então, são dois eixos, né? Um eixo é o do impacto, outro eixo é o da complexidade, né? Então, aquilo que tem muito impacto, tipo, olha, se eu fizer, isso aqui vai me dar um retorno gigantesco. Eu rapidamente vou conseguir uma promoção, rapidamente vou arranjar outro emprego, eu vou começar a vender mais para meus clientes agora mesmo, então isso aqui está no alto impacto. Né? Se eu fizer isso aqui vai chutar bunda, isso aqui vai ser demais, né? Isso aqui, mais ou menos, isso aqui, talvez, isso aqui, putz, isso aqui não vai gerar tanto impacto, né? Preciso fazer, mas não é uma coisa que vai me ajudar a vender já, é uma coisa que mais dá para frente, então não tem tanto impacto assim. E aqui é de complexidade, né? É uma coisa que vai gastar muito tempo para fazer, tem muito esforço para fazer, ou é uma coisa que vai gastar pouco tempo, pouco esforço para fazer, né? E aí, quando você fez isso, né? Quando você fez esse eixo, vai ter coisas que vai estar nesse quadrante aqui, ó, né? Que é muito tempo e muito impacto. E vai ter coisas que vão estar aqui, pouco tempo e muito impacto. A parte do pouco impacto, ela vai para o final da sua lista já, pronto, né? A parte do muito impacto, põe primeiro aquilo que tem pouco esforço. Quer dizer, as coisas que têm pouco esforço, muito impacto, vão tudo para o topo da sua lista. Tudo para o topo da sua lista. Depois vai vir o que tem muito impacto, mas muito esforço. Então, primeiro tudo que é muito impacto. Então, primeiro muito impacto com pouco esforço, depois o de muito esforço. Depois você vai pegar aquilo que tem pouco impacto e baixa complexidade, né? Porque apesar de ser pouco impacto, é rápido de fazer. Então, vou fazer aquilo em seguida. E o que tem pouco impacto e muita complexidade, você não vai fazer. Às vezes a gente fica perdido nessas tarefas aqui, que você gasta muita energia, muito tempo trabalhando, quanto na verdade, se você tivesse tirado elas à frente e aberto espaço, né, para surgir coisas novas, poderiam surgir coisas com muito impacto e baixa complexidade, né? Por exemplo, que são as coisas que você resolve rápido. A gente tem que tomar cuidado também para pensar, isso aqui tem impacto, vai dar muito esforço, mas vai valer a pena. Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes a gente se esforça pra caramba. Essa inclusive, é uma das grandes falácias do mundo corporativo, né? Quem é mais velho já descobriu que isso é uma mentirinha contada para, né, para enganar a gente, que é tudo aquilo que tem muito esforço é bem recompensado. Meu amigo, se fosse assim, né? Meu pai não estava plantando coisa na horta dele até hoje, né? Ele estava numa mansão. O bicho que trabalhou aquele ali, que se esforçou pra caramba, mas não necessariamente era aquilo que tinha muito esforço e muito impacto, né? Então a gente tem que saber, sabe aquela coisa de ter que saber dizer não para abrir espaço para outras coisas na nossa vida, né? É isso daí. Então já tem dois momentos aí que você vai tirar coisas da frente, né? Então isso que sobrou agora está numa boa priorização. A questão é, você vai agora começar o seu dia, né? Foco naquilo ali, né? No tempo que você tem para trabalhar, que isso é a primeira dica aí para você ser mais produtivo. Então, é a priorização, saber no que você tem que dar foco na ordem correta para você entregar aquilo que faz mais impacto, mais diferença, né? Olhar a produtividade não só pelo volume de coisas que você fez, mas pelas novas perspectivas, entrega, impacto que aquilo ali está tendo na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Olha só, fantástico, internet, muito legal realmente. E aí tem aquele esquema, que é a síndrome do sim, né? As pessoas que não sabem dizer não, você foi muito bem pontual quando você falou isso, ou seja, e até para definir essas tarefas que você está dizendo, ou seja, tá bom, vai entrar aqui na complexidade e que tem um alto grau de retorno, né? Para você como pessoa ou para a sua empresa ou coisa desse tipo. O ponto aí, e é muito legal o que você trouxe, o internet, porque eu tenho que saber priorizar, decidir, porque na realidade na minha cabeça muitas vezes eu digo que é importante, eu digo que não é complexo, mas eu não estou avaliando de uma forma correta. Eu queria entrar um pouquinho no esquema de produtividade, e aqui já embarcando
e fazendo um spoilerzinho do segundo tópico que nós vamos explorar, até falando um pouco de reuniões, de concentração, de saúde mental, entrar nessa partezinha, né, e pedir para o pessoal botar um joinha aí, porque, olha, o internet está navegando legal aqui na nossa prosa, tá muito bacana mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a corujinha, nós vamos tomar uma água e nós voltamos vapt-vupt pro segundo tempo. Pode ser, internet? Pode ser, tranquilo. Beleza, vamos lá. Olha só que prosa fantástica! Gratidão enorme pela sua contribuição aqui, internet. Então vamos navegar, meu amigo, dizendo de novo pro pessoal entrar aí no canal, se inscrever, botar o joinha, porque a prosa está fantástica, está bacana mesmo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre produtividade. Eu falei lá no primeiro tempo sobre reuniões. Reunião é um negócio que consome um bocado de tempo e muitas vezes você fala, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Vamos nessa? Vamos nessa. Não, reunião é um grande ladrão de produtividade, né? É impressionante como muitas vezes a gente... A reunião é trabalho, né? Isso ninguém vai negar. Reunião é parte do seu trabalho. Só que reunião, a gente não está entregando coisas durante a reunião. Então, às vezes, a gente fica aquela sensação de trabalhar muito e não entregar de nada, que é o contrário da produtividade, né? Uma coisa muito importante é a gente diminuir a quantidade de reuniões no dia a dia, né? Tem até aquela piadinha, uma reunião, eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ser um e-mail, É mas será verdade. que essa piadinha tem fundo de verdade, né, Bertalha? Às vezes as pessoas marcam reuniões, por exemplo, para contar coisas. Eu vou marcar uma reunião para todo mundo ficar parte de tal coisa e a reunião é basicamente uma pessoa contando algo para as outras. Gente, isso é um desperdício de tempo absurdo. Porque você para as pessoas, para elas te ouvirem no seu tempo, né? Se você estiver marcando a reunião, se não você está assistindo a reunião, alguém parou você naquele momento para ela contar no tempo dela. Não necessariamente aquele momento da reunião era o mais oportuno para você, e não necessariamente a velocidade que aquela pessoa está contando é a velocidade que você tem capacidade de absorver. Se aquela pessoa que está organizando a reunião, né, você ou outro que está organizando a reunião, perceber, se essa reunião ela não tem interação, se ela não tem interação, ela não deve ser uma reunião, para começar. Então, essa pessoa deveria estar documentando o que ela fez e enviando para essas pessoas, para cada um consumir no tempo que for mais adequado, na velocidade que essa pessoa precisa. E aí, se surgem muitas dúvidas, perguntas, aí eu acho que vale uma reunião, sim, para conversar. Mas você não começa apresentando um assunto de cara já com uma reunião. Né? É automaticamente dizer que as pessoas não foram capazes, não serão capazes de te entender quando você não tem certeza. Né? Hoje em dia, com a internet, a capacidade cognitiva, o conhecimento das pessoas está muito mais ampla, a capacidade de absorver conteúdo, a velocidade, né? Todo mundo vê, talvez você esteja vendo esse vídeo aí no 2x, né? Então, 2x eu duvido um pouco porque eu falo meio rápido, mas às vezes no x Mas um meio, e-mail sim, né? 1.25, um e-mail, você tem certeza que tem gente que vai ver esse vídeo no e-mail, né? Então, quando alguém documenta, envia, você vai ler aquilo ali, rapidão, né? A leitura ali dinâmica, sem ter que falar, verbalizar, ela é rapidona, né? E aí a pessoa vai gastar, consumindo aquele conteúdo, menos tempo que reunião. Aqui organiza a reunião, muitas vezes fala assim, mas eu vou gastar muito tempo para organizar esse conteúdo para enviar. Ô grande flor do campo, quer dizer que você não pode gastar o seu tempo, mas você pode gastar o tempo de todas as outras pessoas que estão ali, é por causa desse tipo egoísta de pensamento. Talvez você nunca tenha parado para pensar, não significa que ele não é ruim, às vezes a gente é ruim, faz coisas ruins sem querer isso, né? Talvez está sendo egoísta sem ter a intenção da maldade, mas está sendo, né? Então, por causa dessas atitudes egoístas, você está roubando um monte de tempo que as pessoas poderiam estar produzindo outras coisas, né? Então, e assim, às vezes a gente prepara um tempo para ler e-mail, é o momento que a gente está lendo embalado, se fosse isso que você fez, fosse um e-mail, a pessoa já ia ler naquele tempo embalado, né? E depois ela ia engatar com foco uma tarefa. Às vezes a sua reunião quebra o momento de foco da pessoa em duas partes, é muito ruim. Outra coisa ruim de reunião, às vezes você convida a pessoa só para ela ficar a par. Então a reunião tem que existir, porque vai ter um debate, vai ter uma troca de ideias. Então assim, se tem que ter troca de ideias, né? Ok, faz sentido a reunião, legal? Mas aí significa que todo mundo que está na reunião tem que ser ouvido, todo mundo que está na reunião tem que falar. Não traga para a reunião uma pessoa só para ficar a par. Vou aproveitar e chamar fulano para a reunião já para ele ficar a par.
você roubou o tempo daquela pessoa, de novo. E aí, aí o trabalho não anda na empresa porque todo mundo, porque geralmente chefe faz isso, né? Aí você fala assim, quem estragou a produtividade? O chefe, né? Que bota todo mundo que deve, todo analista que deveria estar entregando alguma coisa, taca ele dentro de uma reunião. Mas depois a pessoa não entrega porque ela ficou em reunião o dia todo. Então é o seguinte, reunião tem que ter ata. Até porque vocês acharem, né, que vocês estão na reunião, achar que vocês vão discutir várias coisas. E depois magicamente vai lembrar de tudo aquilo, primeiro que já é um erro, tem um certo ego desenvolvido aí achar que é capaz de fazer isso. Você não vai lembrar, então documenta. E não precisa de ter alguém que vai ser secretário, secretária da reunião, né? Abre um Google Docs, compartilha entre todo mundo e cada um anota o seu ponto. Então você fala o seu ponto e anota, fala o seu ponto. Cada um é responsável por anotar os pontos que falou na reunião. Aí você já tem a ata com tudo ali quando terminar a reunião, folha colaborativa, não pesou muito para ninguém, né? E, inclusive, ajuda a reunião aí mais rápido, né? Porque no meio da reunião você fala assim, peraí, deixa eu voltar no que fulano falou, tá tudo documentado ali. E aí as pessoas que naquela reunião foram tomadas decisões que impactam a vida de outras pessoas, né? E aí essas pessoas precisam ficar par. Você vai mandar para as pessoas a ata depois da reunião. E aí no tempo delas, no momento mais oportuno, que você não vai quebrar o fluxo de trabalho delas, elas vão consumir esse conteúdo, né? E muitas vezes o fluxo de trabalho dessas pessoas é quebrado de uma forma muito agressiva. O pessoal vai lá no lugar, né, quando o trabalho é presencial, né? Eu sou um grande contra do trabalho presencial. O trabalho presencial é aquele onde todo mundo atrapalha todo mundo, né? O fulano está trabalhando lá concentrado, não é que no trabalho pessoal as pessoas não trabalham, tem gente que trabalha concentrado, o outro vai lá, aproveita que você está aí, entra nessa reunião aqui. Né? E aí a pessoa para de trabalhar, né? O trabalho presencial, muitas vezes, essas incômodas, essas interrupções, elas atrapalham o nosso fluxo, né? Que legal. Então, essa coisa de uma pessoa estar lá, você chega do lado dela, né? Falar um pouquinho, quebra o nosso fluxo, né? Então, essas são algumas dicas aí das reuniões para não quebrar aí o fluxo das pessoas, para você poder organizar de uma forma melhor e diminuir a quantidade de reuniões, né? Não, e que sensacional toda essa experiência que você está trazendo aqui para a nossa prosa, o entender. Porque tem um outro aspecto, inclusive, que acontece muito nas reuniões, principalmente no Brasil, né? Entendendo? As pessoas não chegam no horário certo, né? Então, vamos imaginar que Nossa. você tem uma reunião de 10, 12 pessoas, né? Cada um ali perdendo 5, 10 minutos. De repente, você começa a reunião, olha, gente, vamos começar a reunião, e aí chega o chefe atrasado ou alguém que tem importância, e aí ele repete tudo que foi falado para aquela pessoa que chegou naquele momento, ou seja, todas aquelas pessoas que já haviam ouvido e discutido o assunto vão ouvir de novo, né? Então, a contribuição que você está trazendo é fantástica. E esse aspecto que você mencionou agora das interrupções, isso é crucial, né? Alguém quer tomar um café, né? Passa lá, você está concentrado trabalhando, conforme você mencionou aí, e de repente a pessoa, não, vamos tomar um cafezinho comigo, e aí é o outro ladrão de tempo lá no cafezinho, vai fofocar, vai contar umas histórias que não levam a nada. E um outro ponto, nós estamos vivendo no mundo digital, no mundo onde a tecnologia desempenha um papel importante. Como é que você enxerga a tecnologia sendo aplicada na produtividade, o internet? É, a verdade, existem muitos aplicativos, por exemplo, que podem te ajudar nisso, né? Por exemplo, eu uso um aplicativo para controlar as tarefas e botar ali na prioridade. Eu uso aplicativos para automatizar algumas coisas, né? Por exemplo, quando alguém quer marcar uma agenda comigo, eu tenho um link que a pessoa vai lá, clica, ela vê os horários que eu tenho livre, ela já marca. Eu não fica aquele vai e vem, né? De olha, eu tenho esse horário livre, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho aquele. Dentro da empresa, todo mundo consegue ver a agenda de todo mundo, né? Mas quando você tem reuniões externas, muitas vezes é um sufoco, né? A tecnologia pode ajudar isso muito. Mas talvez o maior ganho, de fato, seja em automatizar tarefas, né? Tem uma ferramenta que chama Zapier, que eu gosto muito, que ela permite conectar os aplicativos, e assim, quando um aplicativo faz alguma coisa, acontece algo em outro. Por exemplo, você controla projetos no Trello, né, e assina contratos com clientes no DocSign. Você pode criar uma automação que, quando assinar no DocSign, automaticamente cria um projeto no Trello. E automaticamente pode fazer várias outras coisas, disparar um boleto, etc., marcar uma reunião. Então, dá para fazer algumas automações dessa que economizam muito do nosso tempo. Tem um outro lado da tecnologia um pouco mais psicológico, né?
que é, por exemplo, para a gente concentrar profundamente, às vezes a gente tem dificuldade de entender qual que é a melhor forma de concentração, né? Então tem uma dica tecnológica e outra não tecnológica, né? Qual a tecnológica? Existe um tipo de ruído que é bom para concentração. Existe, você talvez já tenha ouvido falar, né? Você está aí nos assistindo, já tenha ouvido falar do white noise, né? White noise é um ruído bom para você relaxar, para você dormir, né? O som de chuva, alguma de Uhum. onda do mar, né? Existe um outro tipo de ruído chamado brown noise, é uma frequência mais grave, né? Parece tipo o vento soprando no microfone, né? E esse brown noise, essa frequência mais grave, ela ajuda o nosso cérebro a focar na tarefa que está adiante, né? Ela é o ruído de fundo que não chega a te incomodar, mas evita que outras coisas te distraiam, né? Ela não se conecta com nenhuma outra coisa, porque o problema de ouvir música, você está ouvindo música aqui, o cantor falou alguma coisa, a cantora falou alguma coisa, você brisa, vai parar lá longe Tira onde a a letra está atenção. Aham, falando. aham. Você se perdeu, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu só posso ouvir música numa língua que eu não entendo nada, senão eu me desconcentro, né? Então, o brown noise é uma tecnologia, né, que ajuda nisso. E você acha brown noise de graça no Spotify, no YouTube, para colocar enquanto está ouvindo. Uma dica não tecnológica é o seguinte, você trabalhar 25 minutos, pausa 5. 25 minutos, pausa 5. Isso chama técnica Pomodoro. Você separa o seu trabalho em blocos Uhum. de 30 minutos, né? Porque chega uma hora que você começa a ficar cansado. E às vezes, para tentar superar esse cansado, você vai perdendo um pouco de foco, né? Você trabalhar 25 minutos, levanta, né? Toma uma água, toma um café, faz um xixi, volta, né? Nesses 5 minutinhos, é uma coisinha rápida, né? Já te ajuda a dar aquela relaxadinha, quando você já volta mais focado. Então você fica no foco profundo. E aí, em geral, você vê esse bloquinho de 25 minutos aí, com brown noise, sem estar com sede, vontade de ir no banheiro, nem costas doendo, né? Você trabalha muito focado, você é muito produtivo, você entrega muito mais, uma velocidade muito maior. Bacana. E aqui uma curiosidade, todo esse conhecimento, essa experiência, baita de uma contribuição fantástica aqui, entender. Eu queria explorar você no seguinte sentido. Que história é essa de Legal. multitask? Você acha que nós conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Nós conseguimos, mas com uma velocidade muito ruim e às vezes afetando a qualidade do trabalho entregue, porque às vezes você está fazendo uma tarefa com a cabeça no outro e deixa passar um probleminha ali. Tem gente que se vangloria, eu sou multitask, eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu vou contar um segredo para você, todo mundo consegue, meu amigo. Você não é uma flor no meio do deserto, você não é um asa no meio do deserto, você não é uma estrelinha especial. Mães, então, tem um bicho mais multitask do que mãe, né? A mãe está fazendo a comida, está botando para dormir, está fazendo, trocando a hora. De manhã, então, né? Eu sou divorciado, eu fico uma semana com a minha filha, uma semana com a ex-mulher. Na semana que está comigo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que, né, dar banho, eu tenho que trocar roupa. E eu descobri que a mulherada, com certeza, é muito melhor em fazer várias tarefas porque tem um treino mais intenso ali. De manhã eu tô trocando a roupa dela, já tô vendo que material tem que levar para a escola naquele dia, tô fazendo o lanche enquanto ela está comendo, tudo uma coisa acontecendo em paralelo à outra. Só que acontece, frequentemente eu esqueço algo, faço algo mais feio, tá? O cabelo dela foi meio bagunçadinho, eu acabei botando aquela blusa que tinha uma manchinha, não prestei atenção na correria, né? Não fica perfeito, não fica com excelência, né? Já aconteceu de eu voltar, fazer a lancheira, botar de lado, fazer outra coisa, ela sair sem a lancheira. Tive que voltar depois, pegar a lancheira e levar de novo na escola para ela. Então, o ideal é você fazer uma tarefa de cada vez. Uma das coisas que atrapalha, né, a gente nessa coisa de concentrar também é as notificações, né? Às vezes você está concentrado em algo, vê a notificação, você para fazer outra É. coisa. E aí Uhum. você quebra aquele flow, né? Então, desliga as notificações, põe em modo não perturbe, foca numa coisa só de cada vez. Você vai começar a perceber o seguinte: se em uma hora você conseguir fazer três coisas ao mesmo tempo, você vai conseguir fazer essas duas dessas coisas, às vezes, em 25 minutos, concentrando numa de cada vez. Aí você consegue fazer muito mais rápido, com muito mais excelência, e o mais importante, com um esforço mental, com um custo de saúde mental muito menor também.
Bacana. É a porta para o Olha, estresse esse negócio de multitasking. é verdade. Olha que bacana. Isso porque nós não falamos das mídias sociais, né? Ou seja, alguém curtiu algo lá no Facebook ou no Instagram e aí é notificado para você, já vai. Mesmo o WhatsApp, o e-mail e tal. Tem pessoas que deixam todas essas notificações ligadas, né? Ou seja, se deixar ligado, aí você realmente não trabalha. Meu amigo, prosa fantástica, muito legal aqui na Prosa com Bertaglia. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Infelizmente, nós estamos terminando, meu amigo, mas isso aqui tem um gostinho de quero mais. Bom, Nós vamos fazer uma live em qualquer momento aí, viu, Internei? uhum. Você permite fazer um jabazinho aí, né? Já que quem Claro, ficou vamos em com gostinho frente. de quem ficou com gostinho de quero mais, eu tenho um curso na SPM de técnicas de produtividade e alta performance. Você vai lá no meu site internei.net, tem um artigo sobre produtividade com várias dicas, né? Então lá você vai achar mais dicas além dessas que eu falei aqui. Você também vai achar o link para o curso se você quiser se aprofundar. Aí você aí que não vai conseguir ou tem alguma dificuldade para buscar o link do Internei, nós vamos colocar aqui nos comentários da nossa prosa, nós vamos colocar o link para você poder acessar, tá bom? Um abração, Internei, meu grande amigo, gratidão enorme pela sua participação aqui. Obrigado, Bertaglia. Foi um prazer. Um abraço, pessoal. Um abração ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração, Internei. Abração. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!